Olá pessoal, meu nome é Marcelo Santos, atualmente sou discente de doutorado em produção vegetal na UFMG. Neste vídeo apresentarei um pouco sobre a genômica, que é uma área da ciência muito importante para o desenvolvimento de diversas pesquisas nas mais diversas áreas. Além disso, mostrarei também alguns métodos de sequenciamento de genes que sofreram uma evolução ao longo do tempo. Como eu falei anteriormente, a genômica é uma ciência muito importante, pois ela estuda o genoma dos organismos a partir do seu sequenciamento completo, com o objetivo de entender a sua estrutura, organização e função. E como é uma ciência com uma gama de estudo muito ampla, ela geralmente é dividida em duas partes. A genômica estrutural, que estuda a organização e estrutura dos genes, analisando as sequências transcritas e estruturais. É nessa parte onde se é realizado o sequenciamento dos genes. A outra parte é a genômica funcional, e tem como objetivo estudar as funções gênicas e tentar compreender as mudanças no funcionamento do genoma. Bom, para se realizar o projeto de sequenciamento de um genoma, é necessário várias etapas. A primeira é o sequenciamento, em que se utilizam métodos para sequenciar um DNA total ou um DNA complementar. Logo após, é realizada a trimagem, na qual se retira as contaminações do DNA, como por exemplo, sequência de adaptadores, rRNAs ou caudas poliar. Em seguida, é realizada a etapa de anotação, que compara a sequência obtida com as sequências disponíveis em bancos de dados. Por fim, é a etapa de mineração, na qual são selecionadas sequências possivelmente relacionadas com alguma característica de interesse. Para se realizar o sequenciamento, são utilizados vários métodos. Esses métodos são divididos em gerações conforme o seu desenvolvimento e os métodos utilizados. A primeira geração tem como métodos o método de degradação química, ou também conhecido como o método de Maxson-Gilbert, e utiliza 4 reações de degradação química para cada fragmento de DNA, sendo que para cada um dos nucleotídeos existe um composto químico diferente. É um método que utiliza um fosfato radioativo para que após a fragmentação do DNA, essa sequência possa ser revelada em um filme fotográfico. A leitura desse filme é feita de baixo para cima para se obter a sequência do fragmento. Outro método dessa geração é o método de interrupção de cadeia, desenvolvido por Frederick Sanger e conhecido como método de Sanger. É um método em que diferentes cópias de fragmento são produzidos através da incorporação de um nucleotídeo isolado. Dentre estes nucleotídeos, existem nucleotídeos modificados, pois esses possuem uma hidroxilaminos e são responsáveis por impedir que outro nucleotídeo seja incorporado à cadeia de DNA. Dessa forma, é formado fragmentos de diferentes tamanhos. Na imagem, observamos a diferença dos nucleotídeos normais e nucleotídeos modificados, em que essa diferença está localizada no carbono 3'. Já os métodos de segunda geração têm como característica serem métodos mais rápidos e mais fáceis de serem manuseados. Como exemplo, temos a plataforma 454, que foi a primeira plataforma desenvolvida dessa nova geração de sequenciadores no ano de 2005. Utiliza um método de pirossequenciamento, em que é baseado na detecção do pirofosfato, que é liberado durante a incorporação de um nucleotídeo na fita recém-sintetizada. Esse pirofosfato emite uma luz diferente para cada nucleotídeo incorporado pela DNA polimerase. É um método que é cerca de 100 vezes mais rápido que o antigo método de Sanger. Outro método da segunda geração é o método Illumina, em que é a plataforma mais popular dos sequenciadores de nova geração. Possui um método similar ao método de Sanger. Nucleotídeos modificados quimicamente se ligam à fita molde de DNA por complementariedade. Cada tipo de nucleotídeo possui uma etiqueta fluorescente e um terminador que bloqueia a incorporação de uma próxima base.
Esse sinal fluorescente que é emitido é específico para cada nucleotídeo. Dessa forma, é possível fazer a leitura da sequência dos fragmentos. Os métodos de terceira geração são os mais atuais e têm como diferencial a portabilidade de seus equipamentos. Um exemplo é o método nanopore, que utiliza a tecnologia de sequenciamento por nanoporos, que consiste na detecção de sequências de DNA a partir da análise de um sinal elétrico gerado pela passagem de cada fragmento pelo polo proteico localizado em uma camada. A assinatura elétrica é diferente para cada nucleotídeo. É um equipamento de tamanho reduzido e tem uma maior capacidade de sequenciar fragmentos de diferentes tamanhos. É isso, pessoal. Muito obrigado.